de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Já passaram alguns meses, quer dizer, não passaram muitos porque nós ainda fizemos um episódio especial. Mas é verdade, nós estamos de volta para a quarta temporada de Ataque Rápido. É quarta, não é? Quarta. É quarta. Como é que te sentes em relação a isso? Pensaste que é a quarta? Estou mesmo cansado. Ele não quer fazer este tipo de exercícios, pessoal. Eu não vinha preparado para isso. Eu tenho aqui alguns apontamentos, mas nada sobre isso. Portanto, ok. Para mim é mas só... toca-te no coração. É só mais um jogo. Ui. É só mais um jogo. Não sei. Jogo a jogo, treino a treino. Sim, tu às vezes tiras-me a emotividade que eu trago para aqui. Antes de cá entrarmos. E eu depois já venho só a pensar, ok, vou lá debitar aquelas parvoices. Ok, mas eu acho que a malta gosta de nos ouvir. É verdade, sabes que eu estive a ver um destes dias no Spotify, temos 127 avaliações de 4, no total temos 4.9. É brilhante. Quem é que foi o sem vida que não nos deu 5? Então, afinal há muita malta que gosta de nós, mesmo das parvoices que nós dizemos. É verdade. Olha, e eu gostava muito que este ano fosse como no ano passado. É que nós no ano passado, do início para o final da temporada, quase triplicámos os nossos ouvintes. Muito obrigado e passem palavra destes parvalhões que andam para aqui. E continuem a ouvir-nos, que isso é muito importante. É isso. Mesmo que nós digamos coisas que vocês não concordam. Este vai ser certinho, não é? Este vai ser certinho. Logo a abrir. Um jogo Benfica-Porto, isto é certinho que vai dar sangue no YouTube. Novidades de última hora também, não é? Mas antes de começarmos, é só para vos informar que o Tiago Pinto está... Eu nem vou comentar porque o Tiago Pinto está na praia, não é? Ele não teve tempo para meter férias. Não teve tempo para meter férias neste período todo. É lamentável porque então, coincidiu no dia do arranque do ataque. Por isso, um grande aplauso ao Sérgio Oliveira. Anda cá, Sérgio. Anda cá. Ele tem vergonha. Anda cá, dá ali um tchau para a câmara. Tá aí, isso, um tchauzinho. Grande Sérgio. Vamos lá começar, Luís, temos muita coisa para falar. Nós mesmo antes de entrarmos aqui em estúdio, não é? Nós estamos a gravar na segunda-feira, logo uma boa notícia para o Futebol Clube do Porto, não é? O Mr. Sérgio vai estar afinal no banco. Sim, o jogo já começou há muito tempo, não é? Desde a questão do David Neres, o Sérgio Conceição, enfim, é o típico folclore de pré-época ou de silly season que tem tudo a ver com uma ação pouco objetiva e pouco eficaz também da nossa justiça. E penso, há coisas que nunca mudam. Pá, não há hipótese. Então. Nosso futebol é sempre assim. Claro. Sempre assim. Quando tu esperas até realmente um castigo, ok, olha, o castigo até é relativamente pesado. Vai saber e... Não, a minha questão não é se o castigo é pesado ou deve ser pesado. É tudo isto, né? Depois chega-se à altura, há sempre ali uma margem, mete-se um recurso, se for caso disso, né? E está a andar, portanto já passa pelos pingos da chuva. Mas a minha questão é mesmo, em termos de entidades que regulam e neste caso que legislam o futebol, falta realmente um funil muito mais apertado para não permitir estes jogos de bastidores que constantemente existem, não é? Neste caso, houve um para cada lado, por isso é mais do mesmo, não é? É mais do mesmo. O ano passado não houve, vamos ser práticos, porque o Porto ia jogar contra o Tondela, não é? Teve 4 jogadores suspensos por causa também das ofensas nos festejos do título e... valia mais realmente também não estar a protelar isso e depois ficar sem os jogadores no campeonato. Por isso, aqui o jogo é mais importante, digamos assim, a margem de erro é menor e por isso acabou por se fazer este papel, não é? Que obviamente os clubes têm margem para o fazer, fazem. Eu acho é que as entidades não podem, têm que reduzir a margem para que isto aconteça ou não aconteça. Olha, Luís, e tu estavas a dizer que tinhas uns dados estatísticos interessantíssimos. Para lançar isto? Para lançar isto. Nem estás a ver. A sério? Não sei, o que é que tu achas da Supertaça? Em termos de comum, o que é comum, não é? O que é comum? É o Benfica estar presente muitas vezes, o Porto estar presente muitas vezes, é isso? É o Porto ser dominador quase absoluto, não é? O Porto tem mais de 50% das supertaças que se jogaram até agora. Não é presenças, é títulos. Títulos mesmo. Mas por acaso é interessante a fazer esse levantamento. O Porto participou 33, ganhou 23, e as que não ganhou
Foram 4 contra o Sporting, 3 contra o Boa Vista. Este dado é muito relevante. E depois uma contra o Vitória e uma contra o Benfica. Mas a taxa de sucesso do Porto é muito grande nesta competição. Por oposição ao Benfica, que participou 22 vezes. Portanto, participou menos do que os títulos que o Porto tem. Portanto, o Porto tem 23 títulos e o Benfica participou só 22 vezes. Mas atenção, participou 22 e só ganhou 8. Não tinha noção que a média era assim tão Tem má. 14 derrotas em supertaças e 8 vitórias. Sendo que as vitórias do Benfica foi uma contra o Porto, uma contra o Sporting, uma contra o Porto, uma contra o Porto, 2 contra o Sporting, e depois foi uma com o Braga, uma com o Vitória de Guimarães, uma com o Vitória de Setúbal, uma com o Belenenses e uma com o Rio Ave. Ou seja, o Benfica realmente tem nesta competição um handicap, é um calcanhar daqueles. Além de se apurar, digamos assim, menos do que o grande rival, mas tem uma taxa de sucesso bem menor. E o confronto direto, que é onde isto iria desaguar, é realmente gigante. Há um Portanto, fosso aí muito grande. 12 vezes que Benfica e Porto jogaram a Supertaça, é de longe o confronto que mais vezes existiu. O Benfica ganhou uma, o Porto ganhou 11. E é esmagador. É esmagador. E por isso, eu acho que o primeiro aspecto que devemos trazer para este, antes de irmos à tática e aos jogadores, é mesmo esta questão. É uma questão relevante, é muito relevante. Isso tem muito a ver com o quê? Preparação, mentalidade competitiva / vencedora? Eu acho que tem a ver, desde logo, com a Supertaça coincide com o início do período hegemónico do Porto no futebol português, não é? Nesta altura, não de todo podemos dizer que o Porto é hegemónico, mas também não podemos dizer que alguém é hegemónico. Parece-me que há aqui uma luta repartida entre Benfica e Porto na última década, nos últimos 15 anos, mas a Supertaça tem 40 e tal anos, e naqueles primeiros 20 anos foi quase tudo Porto. Há uma sequência nos anos 90 em que há, entre 91 e 96, há 5 supertaças Benfica-Porto e o Porto ganha todas. Isto também demonstra muito. É impressionante. Não era só uma questão mental. Nessa altura ainda não havia este fosso. Era uma questão de que realmente o Porto era uma equipa muito mais consolidada. Foi os benfiquistas costumam chamar a essa altura também o Vietnã do Benfica, e por isso havia aqui uma diferença muito grande entre estas duas formações, e o Porto dominava a larga escala. Por isso o Porto construiu aqui uma base, um bocadinho faz lembrar a base que o Benfica construiu também para a Taça da Liga, e que entretanto tem-se esfumado um bocadinho, desde que surgiu o conceito de Final Four. O Benfica ainda não conseguiu ganhar, mas mesmo assim tem uma boa margem em relação aos outros. E aqui realmente é uma taça que parece feita claramente à medida do Futebol do Porto, tanto é o sucesso que o clube tem tido. Pois, mas é essa questão. Eu acho que isso tem muito a ver... Eu acho que é com as duas coisas. Isso também tem muito a ver com a preparação, porque tu até podes estar na pré-época e sentis que trabalhas bem, não é? Mas é uma preparação a todos os níveis, que é mental, porque está em disputa o primeiro título, não é? Em solo nacional, não é? O que abre a temporada desportiva. Lá está, eu acho que isso tem muito a ver com a forma como tu trabalhas e sobretudo mentalmente, porque se calhar não é fácil para os jogadores estarem naquele trabalho de pré-temporada, ainda estão a rodar muitas coisas, o treinador ainda está a tentar perceber que os jogadores é que conta, que não conta, os jogadores ainda estão à procura dos melhores indícios físicos, mas eu acho que aí se calhar tem que haver um trabalho mais mental do género. Vocês têm mesmo que perceber que este é o título que abre a temporada e que pode definir muito uma época também, não é? Sim. Percebes? Eu acho que é muito por aí. Sim, eu desde logo a questão da Supertaça para mim é uma questão bicuda. Eu percebo do ponto de vista da abertura da época é algo interessante, mas eu a fazer no início da época faria uma coisa mais abrangente, mais torneio, não é? Já sei, tu és adepto das Final Fours. Já falei disso, não é? Já sou muito adepto das Final Fours. Sobretudo esta questão da Supertaça. Por exemplo, eu olho para a Espanha, eu gosto daquele formato, ou seja, os 2 primeiros do campeonato e os 2 finalistas da taça, mas não gosto nem que seja jogada
no além, nem que seja jogada a meio da temporada. Acho que não faz sentido nenhum. E isso também já aconteceu em Portugal, de se jogar a meio da temporada, de se jogar em Paris. Já houve finais da Supertaça ou finalíssimas em Paris. Eu gostaria deste formato. Eu acho que é assim, se for para ser jogo único, eu gosto mais que seja no final da época. Para que estejam as equipas que realmente, entre aspas, mereceram lá estar. Eu percebo que em termos de calendarização isto é muito complicado, mas a Taça de Portugal, chegas ali àquela altura, em maio, em condições normais, as equipas portuguesas já não estão nas competições europeias. Por isso podes perfeitamente ajustar o campeonato, meteres uma jornada à meio da semana e meteres a final da Taça de Portugal ao fim de semana, não já depois do campeonato acabar, mas ali nos entretantos, e depois então fazeres a Supertaça no fim. E ao mesmo tempo, portanto, para mim, se fosse jogo único, era assim que fazia sentido. Se fosse para ser feito, para ser jogado no início da temporada, eu gosto mais de um formato mais abrangente. Porquê? Porque, quer dizer, o conceito de Supertaça pretende premiar duas equipas que tiveram sucesso. Mas a verdade é que, normalmente, essas equipas ficam desmanteladas. Ou sai um treinador, ou sai mais de meia equipa. O Tondela, o ano passado, já tinha descido de divisão. Portanto, não tem nada a ver a equipa que era. Nem sequer podia contratar, mas isso é outra questão. Mas isto já aconteceu várias vezes, não é? Nos tempos recentes. Aves, o Chaves, o Braga, o Vitória, chegarem à Supertaça e já são outras equipas. E por isso eu gosto mais, de forma genuína, o que eu achava que era ideal era Supertaça no final da temporada, no último fim de semana do calendário. Não sendo assim, eu acho que a temporada podia abrir com um troféu, mas esse troféu ser jogado... ok, este ano tivemos as Jornadas Mundiais da Juventude e por isso não podia haver futebol neste fim de semana, mas para mim, se calhar, um conceito que podia resultar na perfeição era aquele conceito tipo Final Four da Taça da Liga. Ou seja, faziam meias finais terça-quarta e depois faziam a final no sábado, ou quarta-quinta e final domingo. E acho que podia ser interessante. Portanto, juntar aqui equipas teoricamente mais fortes vindas da época passada e poder fazer aqui quase um quadrangular para encontrar o vencedor desta nova competição, mas que efetivamente já trazia um bocadinho mais de lógica de competição por si só e não lógica de premiar os vencedores da época passada, sendo que alguns deles já não estão lá. Por acaso este ano até temos muita continuidade, quer numa equipa, quer na outra. Continuam os treinadores, continuam quase todos os jogadores, mas o normal até eu acho que nem é isso acontecer, é o oposto. Tanto é que tivemos o caso de 2015 em que Jorge Jesus foi campeão pelo Benfica e depois foi jogar a Supertaça pelo Sporting contra o Benfica. Exatamente. Não é? Não sei, não acho que tenha tanta lógica assim. Mas achas que é execuível um dia pensarmos, ou a Federação pensar num formato Final Four? Eu acho que há muita gente a pensar nisto. Eu não trazia isto pensado sequer, e dei aqui só o meu parecer, mas isto é uma coisa muito volátil, não é? Mas eu acho que pode ser pensado isso, pode ser. Eu não tenho dúvidas que já tenha sido pensado, não é? Não acho que tenha sido eu agora a descobrir a pólvora, mas acho que percebo a delicadeza de vários pormenores aqui. Agora, também não me parece que seja impossível de o fazer. Ora bem, vamos lá então lançar os dados, mais relativamente a jogadores e etc. No Benfica há novidades, em termos de reforços, não é? Desde logo, o que me chama a atenção mais é o investimento do Incoksu, só para começar por aí. O Benfica gasta 30 milhões num jogador, que é um belíssimo jogador, não é isso que está em questão. Ou seja, a ideia é que Koksu realmente seja o patrão do meio campo, não é? Como foi Enzo. Eu acho que a ideia é aproximar Koksu de Enzo, não é? Porque, para todos os efeitos, Chiquinho não era Enzo, não é? E é um jogador que se calhar está uns patamares abaixo. Sim. Se calhar. A questão do meio campo do Benfica é uma questão fácil de abordar. O Benfica tinha um déficit desde a saída do Enzo, sem dúvida nenhuma. E a verdade é que, na segunda metade da temporada, ao contrário do que até seria se calhar expectável e que
no final de janeiro criou muita desconfiança e até algum pessimismo nos benfiquistas. O Roger Schmidt conseguiu encontrar soluções. Primeiro o Chiquinho, depois o João Neves, também no meio campo, um jogador que emerge ali vindo da formação. Mas efetivamente continuava a faltar alguém com mais tarimba, não é? Alguém que seja mais patrão, e o Cockchu parece que vem colmatar isso. Eu acho que faz sentido, e o meio campo do Benfica parece-me que está bem e recomenda-se. Eu acho que o Benfica tem duas questões nesta altura, duas questões muito relevantes. Primeiro, o lado esquerdo da defesa. Era isso que eu tinha perguntado. Grimaldo, vai ser muito difícil alguém substituir o Grimaldo. O que me dá a entender é que Não Jurasek, sei se o que... eu até gostei de algumas coisas do Jurasek e até mesmo do Ristich, que eu não esperava nada, e até acho que ele em alguns jogos da pré-época até não esteve mal, dos que eu tive a oportunidade de acompanhar. E nesta altura até diria que estão 50-50, não sei quem é que ele vai meter. É isso, porque está aqui uma questão um bocadinho bicuda, porque eu acho que nenhum deles ainda convenceu o suficiente para se pensar, ok, é este o titular. Sim, isso é verdade. E a questão é que a herança é muito pesada, não é? Exatamente. Quantas épocas é que foram? O Grimaldo foram 8, 7 épocas, acho eu. Quase sempre como titular, sempre, muitas vezes como indiscutível, e mais do que isso, muitas vezes como o primeiro motor de arranque do Benfica nas jogadas de ataque. Não é? O Benfica nunca foi, nestes últimos tempos, uma equipa maioritariamente a construir pelo corredor central, fazia muito mais pelas alas, e o Grimaldo era o grande impulsionador do ataque do Benfica. Por isso não vai ser nada fácil colmatar esta ausência, e eu acho que o primeiro segredo para minimizar estes estragos será pensar, ok, não vale a pena pensar que vem alguém para ser como o Grimaldo, não é? Tem que ser alguém diferente, alguém com outras características, não é? O Jurasek, do que eu vi, o homem parece que joga a extremo, que nem é lateral. Sim, o Grimaldo também tinha isso, só que o Grimaldo tinha uma condução para dentro muito diferente e sabia variar muito bem o jogo interior com o cruzamento, era um jogador muito evoluído tecnicamente, tinha um belíssimo remate também, né, que é algo que o Benfica deixa de ter, e essa para mim acho que é um caso bicudo que o Benfica tem. É curioso que para mim é o grande caso bicudo do outro lado também, que é no Futebol do Porto, e que já não vem de agora, mas já lá vamos. O segundo assunto é Gonçalo Ramos, a saída iminente. Com saída iminente, não sei se entretanto já não é oficial ou não, mas ele não vai contar para a Supertaça e vai para o Paris Saint-Germain, por isso o Benfica tem aqui um espaço que se abre. Parece-me inevitável que o Benfica vá ao mercado, sem dúvida. Parece-me inevitável que o Benfica vá ao mercado buscar alguém para ser titular. Neste caso, poderá aqui surgir um fator surpresa na forma de jogar do Benfica. Não acredito muito. Eu acho que o mais provável é que jogue Musa, porque é um substituto direto. E para todos os efeitos, eu acho que ele teve uma ótima temporada passada. Teve uma boa pré-época. Teve também uma boa pré-época. Por isso também não me parece que vá haver problemas aí. O Roger Schmidt já nos mostrou várias vezes ao longo da época passada que não é alguém muito dado a grandes surpresas. É alguém que, o Chiquinho não é como o Enzo Fernandes, mas é o jogador que ele tem pensado ali para ser a alternativa, passou a ser a alternativa. Não numa fase inicial, mas logo depois. E por isso, esta é a minha grande questão. De uma forma um bocadinho mais arrojada, para surpreender o Futebol do Porto, eu até acredito que podia jogar sem um ponta de lança, jogar com jogadores mais móveis, Rafa Di Maria e Neres, por exemplo. Mas eu até porque eu acho que vai jogar o Orsnes no meio campo ofensivo e não no duplo pivô. Eu acho que vai jogar Florentino e Cockchu, numa opção um bocadinho mais por dentro do Roger Schmidt. E o Orsnes vai servir como equilibrador mais na frente, como ele fez N vezes o ano passado, sobretudo nos jogos grandes e nos jogos de Champions. Pois é, vai ser a questão de... Depois vai ter que ficar de fora. É o Neres. Eu acho que é o Neres. Acho que joga João Mário? Eu sinceramente não sei se joga João Mário, tenho algumas dúvidas. Eu acho que vai jogar o Orsnes, vai jogar o Di Maria e o Rafa, e depois na frente o Musa. Diria que é assim. Mas acho que o João Mário se calhar parte um bocadinho atrás, pelos indicadores que se foram vendo na pré-época, mas sobretudo pela especificidade do jogo. Ou seja, se estivéssemos a falar da primeira jornada, que eu agora
é no Bessa, não é? Bessa, sim. Aí já acreditava mais em João Mário a jogar e não o Orsnes a jogar como médio mais avançado. Mas, tendo em conta esta característica do jogo, o tipo de jogo que é, um jogo mais de luta, mais físico, eu acho que o Orsnes vai aparecer como terceiro médio. E a tal questão da frente. Acho que o Musa também é mais talhado para este tipo de batalhas. Eu acho que Tengsted está fora das contas. É muito verdinho. Sim, não me parece. Não tem mostrado o suficiente para tem ser... sido um bocado infeliz, mas sim, porque nota-se que o miúdo tem vontade, mas pronto, ainda não está a correr É muito bem. verde, é muito verde. E agora queres ir ao outro lado? Podemos ir ao outro lado. Vamos ao outro lado. Podemos ir já diretamente ao lado direito, não é, da defesa. Ao lado esquerdo? Ao lado esquerdo. Ao lado esquerdo. Sim, o direito não está muito melhor, não é? Porque o direito é PP, não é? Sim, eu diria que vai com PP porque continua a não haver melhor. Eu sinceramente não consigo entender como é que nós chegamos a esta fase e o Futebol Clube do Porto ainda não se conseguiu apetrechar em termos de laterais. Quando eu digo esta fase de reinado do Sérgio Conceição. É que isto não é desde o início, mas já há 3, 4 anos que há este problema, não é? Quer dizer, o Porto andou com o Wilson Manafá à direita, não é? Andou com o Wilson Manafá, andou com João Mário, que está lesionado. João Mário, com o Nanu, enfim, com Carraça acho que nunca andou. Mas teve sempre aqui um grande problema, que foi sendo muito remediado, chegou a ser remediado com Corona, agora vai sendo remediado com PP. Neste jogo parece-me que o PP é o jogador mais indicado, embora não descure nenhuma surpresa. E do outro lado continua também o mesmo problema. Não é? O lado esquerdo da defesa continua sem garantias. Wendel Zaidu perdeu o lugar para esquecer. Para Wendel. Mas agora Zaidu vai jogando sempre e acho que vai ser o jogador que vai jogar daquele lado. Mas na época passada o Zaidu perdeu o lugar mesmo para o Wendel. Perdeu. Mas só que o problema é que o Wendel também não convence. É isso. Sem que tu alguma vez tenhas dito, não, realmente o Wendel... já é aquele jogador que nós achávamos que ia ser, vindo da Alemanha, do Bayer Leverkusen, com anos de Bundesliga. Não, nunca foi e parece-me que nunca vai ser. Ou seja, há aqui duas asas do Dragão para serem colmatadas e continuam a não ser. E eu também acho que no meio-campo há aqui algumas dúvidas, não é? Sim, no meio-campo há, mas por exemplo, no meio-campo surge agora a baixa do Uribe e já foi contratado um jogador que é o Nico. E há de vir outro, não é? E há de vir outro. Alan Varela é, eu, por acaso, de longe o jogador desejado e acho que estará tudo dois praticamente ótimos feito. Reforços mesmo para o Porto no meio campo. Mas lá está, quer dizer, criou-se um problema em maio, não foi em maio, ok, o Porto já sabia há mais tempo, mas criou-se um problema no final da época passada e ele já está resolvido. Como é que o Porto anda há anos e anos por resolver a questão dos laterais, não é? De não contratar alguém que seja... Eu acho que, sobretudo à esquerda. Sobretudo um clube que nos últimos anos tenha contratado laterais de grande qualidade, não é? Se tu olhares para os anos... Nos últimos anos, não... Sim, mas há 10... Se andarmos... É isso, há 10, há 15. Quer dizer, é um clube que chegou a ter Alexandre e Danilo ao mesmo tempo. Teve Ricardo Pereira, Álvaro Pereira, até o próprio Maxi Pereira, mesmo numa fase mais... Mas deu garantias durante muito tempo. Enfim... Não consigo entender como é que está este problema tão em cima da mesa. Sobretudo, vais-me dizer, é por falta de investimento? Não me parece. O ano passado o Porto contrata um central por 20 milhões de euros, não é? Que eu acho que é um jogador promissor, já o disse aqui muitas vezes. A questão não é essa, a questão é, ok, dá para fazer investimentos. O Porto, ao contrário do que às vezes quer passar, o Porto não está com a corda na garganta, nem lá perto, por isso tem bons jogadores, tem capacidade financeira para investir. Como é que este problema continua a existir? Eu, sinceramente, não consigo entender. Olha, achas que, isto olhando agora para a frente, achas que há, tendo em conta também a pré-época, achas que Fran Navarro pode ser uma surpresa? Ou ainda não? Tendo em conta a pré-época, diria que podia ser. Tendo em conta Sérgio Conceição, acho que tenho muitas dúvidas. Ou melhor, diria que é pouquíssima a probabilidade disso acontecer. Eu não sei o estado em que está o Evan Nilsson. Parece-me que não está em condições. E não estando em condições, joga Tony Martínez, a meu ver. Com Taremi. Sim, com Taremi. É um jogador mais talhado para isso. Apesar de Namazo continua a dar muito
muitas boas garantias, mas eu acho que Namazo vai acabar por ser o substituto natural do Taremi. E numa altura em que se fala do Taremi poder sair, nomeadamente para o Tottenham, eu acho que o Porto já tem dentro de casa o seu substituto. Por isso eu inclino-me mais para Tony Martínez jogar na frente de ataque, mas é uma das maiores dúvidas para este clássico. Quem é que vai jogar na frente de ataque do Futebol Clube do Porto? Porque até pode ser realmente Namazo e Taremi jogar mais à frente. Tenho muitas dúvidas, mas até esse cenário é equacionável, tal como entrar Fran Navarro. Acho pouco provável. Tendo em conta o histórico do Sérgio Conceição, que é alguém que reforços para jogar no imediato, Éder Militão e pouco mais. É verdade. Não é alguém que faz isso. E neste caso, havendo jogadores que podem trazer continuidade, não me parece que Sérgio Conceição vá já meter o Fran Navarro de início. E acho que também mesmo no meio campo essa tal continuidade é algo muito conservado pelo Sérgio Conceição, e por isso não acredito de todo que Nico Gonzalez entre a titular. Acho que o meio campo é para Grujic e para Stefano Eustáquio. Portanto, nesse aspecto também não me parece que vão existir grandes surpresas. Não é jogo para se inventar também. Não é jogo para se inventar, porque é um jogo que, ok, é um troféu que está em cima da mesa, mas acima de tudo é um jogo que dita muito de um começo de época. Não vou dizer que vai ditar a época, não vai ditar a época, mas vai ditar muitas das coisas que... muito do arranque da temporada, o estado anímico das equipas, o estado anímico dos adeptos. Por isso acho que é um jogo de risco máximo para os dois. É um equilíbrio, um duelo de forças direto. Não acredito que os treinadores vão estar com grandes invenções. Olha, já agora é curioso, nós também já estamos a entrar aqui na reta final, mas é curioso que nós, durante muitos episódios, e eu concordo em absoluto contigo, falávamos muito que provavelmente a grande venda do Porto no verão ia ser o Diogo Costa. E do nada os rumores desapareceram, porque aquilo falava-se que era quase como um efeito dominó, não é? O United acabou por contratar o Onana, saiu o De Gea, o Inter entretanto já vai contratar o Sommer, portanto isto aqui houve um efeito dominó que não calhou para o Diogo Costa. É curioso, não é? Sim, o próprio Bayern, que foi muitas vezes associado ao Diogo Costa, vai vender continuar... o Sommer porque o Neuer vai voltar e quer ser titular. Pelos vistos o Neuer está apto, mas atenção, o mercado ainda não fechou. Eu acho que o Diogo Costa não vai jogar neste jogo, não é? Vai jogar o Cláudio Ramos. Mas o Diogo... Acho porque o Sérgio Conceição, doa a quem doer, ele nunca mudou esse registro dele. Por isso, sinceramente, não acredito que ele aqui vá abrir uma exceção. A menos que, só se o Cláudio Ramos estiver para sair, estiver para ser vendido. Porque em condições normais, eu não acredito. Não acredito. Acho que ele vai com ele, porque é um sinal que ele dá à equipa e é um sinal que ele dá, nomeadamente, aos guarda-redes. Isso acontecia quando o Diogo Costa era miúdo e o Marchesini era o dono da baliza, fosse contra quem fosse, jogava o Diogo Costa, não é? É verdade. Aliás, eu tenho quase a certeza que em 2020, quando foi a Supertaça, aquela à meio da temporada, eu tenho quase a certeza que foi o Diogo Costa quando era o Marchesini no guarda-redes. Bem capaz. Por acaso eu não me recordo, mas é bem capaz. É. E por isso acho que... Mas em relação à tua questão do Diogo Costa, para mim continua a ser... Aliás, para mim, com a saída do Gonçalo Ramos, eu diria que eles estavam quase tac a tac em termos de valor. Eu acho que é o jogador com maior valor no futebol português nesta altura. Por isso, isto, por um lado, dirá que também vai ser alguém que o Porto vai fazer sempre fim-capé para vender, mas por outro lado também é um alvo muito apetecível e está mais do que visto que os grandes, quando querem mesmo, vão buscar. Pronto, acho que não temos mais nada para dizer, pois não? Ai, tenho tanta coisa para dizer. A sério, ainda tem? Já estão, diz lá. Não, olha, por acaso tinha aqui uma estatística também engraçada, que fiz um levantamento assim à mão há dias, perdi uns minutos. Portanto, o Roger Schmidt, treinador estrangeiro, não é? Há muito esta coisa agora já quase instituída dos treinadores estrangeiros em Portugal e da dificuldade que eles têm. Portanto, o Roger Schmidt veio aqui quebrar um bocadinho essa questão, porque acho que não me está a falhar a memória, desde o Quadriance, que não havia um treinador campeão estrangeiro. Bem capaz. Acho que não. Bem,
Vamos lá então à minha pergunta. Portanto, na história toda da Supertaça, treinadores estrangeiros a ganhar e a perder. Fazes a mínima ideia? Queres atirar um número? Não. Faço ideia. Não? Sérgio, queres atirar um número? Não sabes. Estás à procura do carregador. Não faço ideia. Só para te dar um exemplo. Desde 2005 só houve só um treinador estrangeiro é que disputou a Supertaça. Marcel Kaiser. Levou 5. Marcel Kaiser. É verdade. Boa, não estás mal. Eu lembro-me, por exemplo, quando o Porto ganhou 5-0 na Luz, ainda era a 2 mãos, portanto tinha ganho 1-0 nas Antas e ganhou 5-0 na Luz, em 96. O treinador do Benfica era o Paulo Autuori. E o Paulo Autuori? Também levou 5. E eu, com base nestas premissas, e em achar, ok, os treinadores estrangeiros não conseguem grande sucesso em Portugal, fui fazer o levantamento de todos os treinadores estrangeiros. Ai, Jesus. Portanto, houve 21 treinadores estrangeiros a disputar a Supertaça, até agora. 11 ganharam e 10 perderam. Olha, Pois é. É bom esta? É boa, sim senhora. Não tinha noção. Mas está equilibrado, não é? Está equilibrado. Muito bem. Já acabei. Era Já? só este levantamento. Gostei do entusiasmo. Vinha com... Estás a ver? É o entusiasmo que tu me tiras. Ai, mas que eu desculpa. tenho. Ele está aqui dentro. Mas olha, Ele está gostei aqui muito. Gostaste? Pronto, acho que está tudo dito. Para a assim. semana voltamos com o Tiago? Voltamos com o Tiago. Espero bem, a não ser que ele marque férias à última da hora. Sei lá. O gajo já não sei. Sérgio, obrigado. Sérgio, obrigadíssimo pelo teu tempo. Eu sei que vais ter muito trabalho, mas pronto. Malta, subscrevam, avaliem e passem palavra. Passem palavra, Se elogiem, assim achar. digam que nós somos os melhores. Não precisam. Não? Digam só Ok. que passa-se meia horinha fixe. Exatamente, é isso mesmo. Maltinha, nós voltamos para a semana. Cuidem-se.